Galera, vou fazer um resuminho aqui do dia de ontem, bem rapidinho, e eu esqueci ontem, só que eu acabei pagando tudo minhas marcações, tudo que eu tinha. Mas vamos lá, vou aqui para os 60 minutos, que eu tinha aqui ontem, eu estava pensando em venda, por quê? Porque eu tinha esse 50%, o candle abriu abaixo dos 50%, onde que eu tinha alvo aqui no fundo, tá ok? Porém, repara que esse ponto aqui, ó, que eu vou marcar, a gente já tinha uma operação primeiro que no dia, marca ele aqui, que é um ponto de negação. Só que aonde que é o nosso alvo do ponto de negação? É no 50% micro, né? 50% dos 5 minutos. Então deu uma entrada, deixa eu colocar aqui no 1, para a gente ver ela. Vamos lá, aqui, ó, 1 minuto. Daria neste candle aqui, tá ok? Com alvo aonde neste 50% aqui, certo? Acabou. Por que acabou? Porque a gente não está esperando a venda, o movimento não é de venda. E aonde é o nosso alvo de venda? Vamos lá. Coloca os 60 minutos. E o nosso alvo de venda daquela operação é aqui, ó. Tá? De uma operação de venda é aqui embaixo, neste fundo. Vamos voltar lá para o 5. Como não tinha marcação, eu estou fazendo assim, tá, galera? Mas acho que vai ficar legal para entender. Show de bola. Então vamos lá. Então a gente tinha uma venda aqui, já tinha, por quê? Porque se ele veio aqui e negou este ponto, esse cara aqui ele já tinha que dar andamento, tá? Ele quebrou o movimento, fechando abaixo da onde? Abaixo dos 50%, peraí, 50 não, desse aqui não, que era os 50 em questão, tá? Da pernada. Então ele veio, nós fizemos isso, pum, deu o primeiro alvo da operação aqui. Aqui já tinha venda. Aonde que era o alvo? Aqui embaixo, ó. Tá? Por que aqui embaixo? Porque era o ponto de 60 minutos. Só que ali era um ponto extremamente importante. Quando ele vem, rompe e depois ele nega, nós temos uma operação aqui para ir até onde? Aqui eu estou falando não que deu operação, o método de entrada, e sim contexto, tá? Acho que vai ficar melhor aqui para a gente falar. Legal. Aqui, ó. Então a entrada estava aqui, neste ponto de negação, até esse 50% aqui. Legal? Poderia até querer arriscar no próximo, que era o que estava em questão, mas vamos falar desse primeiro aí, né? Que seria esse daqui, né? Que é onde a gente estava com este movimento aqui, rompeu, então ele veio buscar esse aqui. Show de bola. Pegou aqui. A hora que vem aqui, eu não estou pensando em venda nesse cara aqui, tá? Por quê? Porque eu já estou pensando em compra, visto que aquele ponto é um ponto extremamente importante para mim. E ele está vindo. Vamos lá, vamos colocar aqui no 60. Então vamos lá. 60 minutos. Fundo 1, fundo 2. O que eu estou esperando? Ele vir para onde? Para esse 50 aqui, ó. Tá? Por quê? Porque todo fundo duplo ele tem que dar alvo. A primeira coisa é aqui, né, galera? Topo duplo. Por isso que eu estava esperando no fundo. Ele abriu abaixo de 50%, tem que vir para o fundo, certo? Depois, fundo duplo, aonde que ele tem que vir? Para o 50, certo? Para esse 50 aqui. Então é o seguinte, todo fundo duplo, o alvo é no 50%. Topo duplo, o alvo é no 50%. Beleza? E a entrada no 50%, o alvo é no fundo ou no topo. Legal? Então, vamos lá para o 5 de novo. Mostrar onde que era o alvo daquela operação. Desta operação aqui, ó. Desta operação aqui, no caso, né? Qualquer uma, mas aqui, por que aqui? Porque aqui nós já estávamos falando que eu estava esperando compra, porque ele não tinha dado o alvo macro. O alvo macro era aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Tá. Então, exatamente aqui era a operação. Tá. Por quê? Porque lembra, fundo duplo, alvo no 50. Aí chegou no 50, aonde que é o alvo? O alvo é no fundo, não é? Então veio, por exemplo, agora veio desse 50, ele tem que vir pagar onde? Aqui no fundo, ó. Legal? Então, a gente volta lá, coloca nos... Aqui já deu uma operação bacana, ó, pelo 1 minuto, só antecipando pelo 1 minuto, certo? Aqui, ó,
daria neste cara aqui, visto que a gente já tá vendo o alvo, então a gente já entra aqui, ó. Aqui, ó, neste cara aqui. Legal? Coloca o stop lá em cima, o alvo, fundo. Falando de movimentos macros. Show de bola. Apaga isso aqui, vem pro fundo. Chegou no fundo, legal. O que, que ele fez aqui? Ele fez uma negação, né? Bom, volta lá de novo. 60 minutos. Ficou bem legal ontem para entendimento dos 60 minutos, ó. Aí, o que acontece? Ele veio, deu fundo 1, fundo 2, bateu o alvo nos 50%. Legal? Aí esse cara vem pro fundo. Aonde que ele dá alvo? Vou colocar aqui agora, ó. Uma outra pernada, ó, fundo. Certo? Repara aqui agora, ó. Fundo 1, fundo 2. Aonde que é o alvo da pernada? 50%. 50% da onde? Desta pernada, ó. Ó, ele deu um fundo duplo nesta pernada aqui. Então nós temos que vir para esse 50%. Vou até colocar aqui a FIBO já, para ficar mais fácil o entendimento. Ó, aqui e aqui. Então, isso aqui, exatamente aqui, ó, é o alvo da operação que eu vou falar agora de compra aqui, certo? Fundo 1, fundo 2, alvo 50%. Então a gente vai lá, 5 minutos. Coloca lá, 5 minutos. Aqui já deu para arriscar uma possível operação? Sim, pelo seguinte, pelo fundo e pelo 1 minuto aqui, ó, valeria o risco. Protegeria a hora que tocasse aqui. Por quê? Às vezes a gente tem que entrar pelo 1, porque repara que o 5, ele podia vir aqui para buscar a gente, ele não veio. Então se não pega pelo 1, dificilmente vai pegar pelo 5. Então show de bola. Lembrando, entrada aqui onde que é o alvo, olha aqui, ó, perfeitinho, perfeitinho, certo? Então, legal. Dava uma outra operação aqui, daria nesse cara aqui, ó, certo? Que ele tinha os 50% aqui, e depois ele veio lá no alvo. Quando chegou lá no alvo, deu venda lá em cima, também tinha venda lá em cima. Isso tudo antecipando pelo 1 minuto, stop curto, ok? Aqui, ó, venda aqui nesse cara, aonde que é o primeiro alvo? O primeiro alvo já é no 50% micro, né? 50% dos 5 minutos. Então, coloca aqui, máxima mínima, 50. Aqui, neste primeiro candle, aqui estaria a operação de venda alvo, tá ok? E depois, teria compra aqui? Também teria. Ontem deu várias oportunidades, mas pelo 1 minuto, pelo 5, não deu praticamente nenhuma. Aonde que estaria a operação aqui no 1 minuto? Aqui, ó, neste cara, protege quando ele bate aqui, certo? E tenta carregar ou sai, aí depende, né, da visão de cada um. Show de bola. Aonde que a gente tinha alvo mais macro desta operação de venda aqui? Bom, se ele está vindo de um 50% macro, ele também tem que dar alvo 50% macro, certo? Lembrando aqui, ó, que este cara, se ele quisesse subir este movimento aqui, ele já teria que subir ganhando essa máxima aqui, ó. A hora que isso aqui fechou, ele já quebra esse movimento. Por quê? Porque ele devolve este topo aqui, ó, certo? Que já torna-se também um ponto de negação lá do 15 minutos. O 15 faz isso, tenta romper, ele fecha abaixo e fecha assim, ó. Já tem venda aqui, certo? E aí para buscar onde? Para buscar os 50. 50 o quê? 50 macro. Vamos lá. Repara que todos os movimentos ontem deu antecipação pelo 1 minuto. Eu acredito que, pô, praticamente todos, né? Aí aqui, ó, esse cara aqui, ele confundiu um pouquinho, porque era fechamento de 60, ele fechou abaixo desse ponto aqui, ó. Deu uma confusãozinha. Porém, pelo 1 minuto, novamente, ele vale o risco, porque stop pequeno. Aonde que era? Era exatamente aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. Nós tínhamos máxima, mínima, 50, ele tenta romper. Depois que ele tenta romper, ele faz um 50 e ele pode tentar de novo. Aí ele tenta de novo, ó. Quando este doji aqui fechou, tava compra neste cara. Para quê? Para a gente tentar levar para a operação macro, né? Visto que os 60 minutos também, onde que era a operação macro? Aqui, ó, tá? Alvo aqui, legal? Aqui embaixo, aqui em cima. Aí vamos lá, por que que valia a compra pelos 60 minutos? Porque este candle aqui dos 60 minutos, ó, é um candle que tá vendo que ele fechou abaixo dos 50?
Legal, só que esse é um candle que normalmente ele dá uma alta forte nele, tá? E foi o que ele deu. Deu a compra, veio buscar aqui em cima. A gente tinha um alvo dos 60 aqui, ó. Infelizmente, ele não veio, ele não tocou, tá? Ele veio, parou por aqui, mas não tocou lá em cima. Vamos ver se ele parou em alguns 50 aqui, mas eu acredito que não. Peraí. Alguns 50 aqui. Realmente não. Lá em cima já era muita coisa já pra gente pegar. Aqui eu não consideraria essa fila. Show de bola. Então, galera, foi até aí que eu operei, tá? Até aí que eu operei. Por quê? Porque aqui depois ele já dá, ó, ele já dá uma negação. Esse aqui já era para cair. Infelizmente ele não cai, para aqui. Depois dá um topo 1, topo 2. Ele vem buscar o que? Essa pernada de 50%. E aí depois ele tenta romper, ele já devolve aqui, né? E tenta vir para cima, porém ele para aqui nesses pontos, né? Aqui e não dá andamento. Poderia sim ele vir aqui para o topo, mas ele parou antes. Legal? Então, show de bola, era essa a visão. Lembrando, uma coisa bem importante que tem que ver aonde que está o topo duplo e o fundo duplo. Por quê? Porque se está dando fundo duplo aqui, a pernada que ele tem que pagar de 50% é deste fundo. Qual é a pernada deste fundo? Aí a gente vê lá no 60, mas é aqui, ó. Aqui tem que pagar nesse 50. Se for a pernada deste, vamos lá, peraí, deste 50 aqui, ó. Vamos lá. É que aqui fica meio bagunçado. Fica mais bonito lá no 5. Se for a pernada desse 50 que ele tem que pagar, a gente precisa pegar desta pernada aqui, ó. Tá? Então ele tem que dar o alvo nesse 50% aqui. Daquela pernada aqui. Legal? Então tem que entender qual fundo duplo, topo duplo que ele está dando. Mas a questão é, todo fundo duplo tem alvo no 50%. Em qual 50%? Aí a gente pega no fundo duplo da pernada, certo? E a mesma coisa serve para o topo duplo. Todo topo duplo tem alvo no 50%. 50% da onde? Da pernada. Show? Que era exatamente aqui, ó. Esse topo duplo, ele tinha alvo neste 50% aqui, ó, tá? Porém, se o candle já abriu abaixo dos 50%, ele tem de vir buscar o fundo. Legal? Bom, é isso. Um abraço e valeu. Tava sem marcação, que realmente eu esqueci ontem, mas eu achei que valia a pena fazer hoje cedo aqui, pelo menos esse resumo, porque olhando os movimentos macros, os tempos macros, os movimentos foram perfeitos. Talvez olhando só por aqui, ficou meio feio. Por quê? Porque a gente esperava, por exemplo, ele deu uma negação, mas a gente esperava ele vir aqui para os 50, ele não veio. Aqui mesma situação, ó. A gente esperava ele vir para os 50, não veio. Mas se a gente já tem que o alvo era exatamente onde ele bateu, que a gente viu, já pega pelo 1 minuto. E aqui é a mesma situação, já pega pelo 1 minuto. Show de bola então. Um abraço, valeu.